tarde, voltamos. Aqui estamos mais uma vez na 4ª edição da Paving. Essa edição que é híbrida, que é uma edição de transição, onde viemos das presenciais, depois passamos por tudo que passamos, fomos para as virtuais, e agora nessa de transição, com o formato presencial e online. Então você que está em casa, participe ativamente. A sua participação é super bem-vinda. Você é muito querido, querida, aqui quando você participa no nosso chat. Clicando aqui no videozinho aqui na sua tela, você também tem o acesso ao sinalzinho de mais que dá acesso às Learning Sessions. Então, participe, os palestrantes adoram essa conexão, porque é importante sentir aí o calor de vocês participando, trazendo perguntas, né? E foi bacana essa pausa para esse entretenimento, mas não só entretenimento, porque sim, o Pablo falou coisas totalmente embasadas no conhecimento dele de anos no mercado financeiro, né? Então, descontando a parte leve, a parte da diversão, porque é importante também fazer uma pausa, dar um alívio, né? Numa jornada de 3 dias de conteúdo, mas ele falou coisas muito bacanas do segmento de investimentos, e foi mais um oferecimento da Paving. Então, muito bacana. Você sabia que apenas 13% das rodovias no Brasil são pavimentadas? Olha o potencial que existe nesse setor, em todo o setor de infraestrutura, na verdade, né? E que 26 mil quilômetros de rodovias serão concedidos nos próximos anos pelos diversos programas em curso. Então, é isso que a gente veio falando nesses anos, nesses dias aqui, nessas palestras, né? É tanto potencial, e é muito bacana ver iniciativas como a da Paving, de congregar os profissionais do setor e fazer com que as políticas públicas convirjam aí com a iniciativa privada. Muito legal. E para dar continuidade justamente a esses temas, aos temas de inovações, aos temas da iniciativa privada, dos grandes projetos, as grandes tecnologias, eu queria convidar vocês a assistirem agora junto comigo a palestra, maravilhosa palestra, do presidente da Strata Engenharia, o senhor Paulo Gontijo, que vai falar sobre inovações tecnológicas para auscultação e monitoramento de pavimentos em rodovias inteligentes. Olha que bacana esse tema de inovação. Então, recebam aqui comigo o senhor Paulo Gontijo. Por favor, seja bem-vindo aqui no nosso palco da Paving. E você que está em casa, participe, você é essencial aí para a gente. Então, contamos com as suas perguntas de sempre. É um prazer quando vocês participam. Pode vir aqui comigo, senhor Paulo. Fique bem-vindo. O palco é do senhor. Tudo bem? É assim, ninguém sabe mais. Senhor Paulo, fique à vontade. Pode ficar ali perto do seu assento. Tem uma aguinha aqui para o senhor. Aqui o senhor pode acompanhar o PowerPoint do senhor. E também as câmeras ali, o pessoal que está em casa pode acompanhar, senhor. Fique à vontade. O senhor já está com o passador de slide? Passou? Isso, perfeito. Qualquer dúvida pode me chamar. Bom, gente, boa tarde. É um prazer grande estar aqui com vocês, mais uma vez, né? A gente, sempre que tem essa oportunidade, nós renovamos nossos conhecimentos, nós renovamos nossas amizades, e é muito bom voltar ao ato presencial. Sei que tem muita gente aí na internet, mas essa turma que já está aqui também, é muito bacana poder estabelecer o convívio novamente, né? Bom, essa palestra, na realidade, é sobre inovações tecnológicas para auscultação e monitoramento de pavimento, é uma coisa que, de alguma forma, é o state of art da engenharia rodoviária hoje. Quer dizer, é aí que nasce uma tecnologia nova, porque existe uma grande diferença entre o que é ciência e tecnologia. Ciência é o conhecimento, tecnologia é a máquina. Eu acho que o conhecimento muitos detêm, mas é preciso ter a máquina. Nessa história toda, a gente vê que na restauração de pavimentos, né, nós temos aí o procedimento de avaliação de pavimentos e de monitoramento nasce na auscultação. É preciso auscultar o pavimento. É preciso escutar. O verbo é do escutar em latim, e que significa escutar. Depois você tem o diagnóstico, né? E depois o dimensionamento. A grande verdade mesmo é que o levantamento, a auscultação, vários processam isso, de várias formas, né? E o mundo está cada vez mais evoluído, cada vez mais tecnológico, mas por trás disso tudo tem a ciência.
Bom, e depois você tem o dimensionamento. Na verdade, o diagnóstico tem sido esquecido. Quando você sai de casa para ir ao médico, a única coisa que você precisa ter realmente é o diagnóstico. E nós, na engenharia rodoviária, nós não fazemos diagnóstico. Você pega, por exemplo, a nossa metodologia, as nossas metodologias, e nós nos restringimos ao IgG, que é calculado com a tecnologia de 1987, quando o professor Armando traduziu um procedimento da Califórnia, e está aí até hoje, não mudou absolutamente nada. Então, quer dizer, é preciso realmente modificar isso. Então, o diagnóstico é tudo, né? Você quando tem o diagnóstico, deixa eu só perguntar, tem a lâmpadazinha neste? Hã? Me ajuda cá. Então, quer dizer, é o laser. Tem? Bom, desculpa aí, gente, é porque na realidade, hein? Não? Bom, mas fazia falta. Bom, de todo jeito, pronto, combinado. Ô, gente, desculpa. Mas então, quer dizer, na realidade, nós temos de avaliar e ter o diagnóstico, né? Como é que é a medicina? Eu mostrei isso outro dia. A medicina, os médicos são muito mais inteligentes que os engenheiros rodoviários. Eles são evoluídos demais. Você hoje entra na ultrassonografia, você entra na ressonância magnética, você entra na tomografia computadorizada, né? E você tem realmente uma coisa evoluidíssima. Quer dizer, quando você pega um tomógrafo daquele ali, são feixes de raio-x que estão transpassando o seu corpo com diferentes velocidades de percolação e que levam realmente a um conhecimento pleno. Você chega ao cúmulo de chegar ao detalhe de uma célula. Bom, e na engenharia rodoviária? O que nós temos hoje no Brasil? O que está especificado no Brasil? Quando nós olhamos lá, nós temos aqui o inventário da superfície, que é feito através do PRO 006 de 2003, que na realidade é o PRO 008 de 1987, que já era velho naquele tempo. Então, quer dizer, é o que nós temos. Você tem estacas, são avaliadas 3 metros avante e 3 metros ré, e você faz o inventário da superfície com um profissional que nunca é um engenheiro, classificando se tem defeito A, B ou C. Bom, depois nós temos a Viga Benkerman, também um equipamento que está fazendo quase que um século. O AC Benkerman, em 1956, no ensaio rodoviário Aston, fez essa coisa toda. E depois você tem a treliça para medir a flecha na trilha de rodas. Essa treliça na flecha de roda é muito interessante, porque é um instrumento arcaico. Eu diria para você que é quase que pré-histórico. Mas você mede a flecha na trilha de roda e depois você usa um integrador de irregularidade longitudinal para fazer a medição da irregularidade. Alguns métodos consideram esse parâmetro, outros não. Por exemplo, o PRO 269 não considera a flecha, o PRO 11 considera só a flecha, não considera o IRI. Então, quer dizer, nós temos essa deficiência e, de uma forma geral, nós concluímos isso aí, o nosso trabalho, fazendo uma sondagem de poço a cada 2 quilômetros. Ô, gente, presta atenção só. Isso aí dá para se fazer, na realidade, um diagnóstico? É isso que nós temos? Quer dizer, esse diagnóstico, na realidade, ele serve. Porque, se você, por exemplo, pensar bem, eu estou fazendo estacas numa área de 15%, estou fazendo uma sondagem a cada 2 quilômetros. Então, quer dizer, fica muito difícil você obter qualquer consistência de uma análise dessa. Então, quer dizer, na realidade, você faz tudo isso, calcula o IgG. Ok? Você faz tudo isso para calcular o IgG. E o que se faz com o IgG? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Ninguém aplica o IgG. Aí você passa a página, pega a deflexão e ela se torna um parâmetro autopotenciário e autodefinidor. Plenipotenciário e autodefinidor. Bom, o que nós temos então nessa brincadeira? Quando você tem na medicina dos pavimentos, o que nós devíamos ter primeiro? A auscultação dos pavimentos, a avaliação dos resultados, o diagnóstico, a definição do remédio,
a quantidade de remédio, a priorização dos doentes e o custo dos remédios. Essa é a sequência de qualquer avaliação que você faz. Então, quer dizer, é muito importante você ter isso aí, né? Na realidade, o que vale mesmo é o diagnóstico. Se você tem um bom diagnóstico para qualquer que seja a doença, é muito mais fácil você combater a causa, tirar aquela causa do que o efeito. Então, o diagnóstico serve para isso. Quer dizer, você pega um método de dimensionamento, é o carinho de todo mundo, porque você aplica teoria, equipamentos eletrônicos, você calcula cálculo automático, e você tem no final, um sabor muito maior com o dimensionamento. Mas o dimensionamento é sempre para cima, é sempre pela adição de camadas. E quando você tem de tirar? E quando você tem que tirar a subbase, quem diz para vocês isto? Então, a proposta que a gente tem para fazer é a utilização de um arsenal tecnológico. E existe a tomografia computadorizada na estrada? Óbvio que existe, igualzinho tem nos consultórios médicos, nós temos. Então, quer dizer, na realidade, o que muda nessa história toda é que nós vamos trabalhar com uma metodologia que nós vamos fazer o levantamento em contínuo, não é por amostragem, não. Esse levantamento com contínuo é muito importante porque, na realidade, você faz a faixa da direita e a faixa da esquerda, que não são nem irmãs siamesas, por acaso estão lá juntas, mas o tráfego que passa de um lado não é o tráfego que passa do outro, a carga que passa de um lado não é a carga que passa do outro, e na realidade você tem que buscar esse compromisso com o estado de degradação, não tirando a média de lado A e lado B. Muito bem. O primeiro trabalho que nós fizemos foi criar uma marca de demarcação viária, é um trabalho muito moroso. Você tem de ter muito trabalho para poder puxar aquele negócio de puxar as estacas. Hoje, isso aí faz tudo automaticamente, um encoder erótico de última geração, e ele demarca a estrada com a velocidade de 20 km por hora, com todas as estacas georreferenciadas. Muito bem, vamos lá. Equipamentos para o levantamento das características funcionais. O primeiro deles, você tem o Orthogonal Pavement Recorder, que na realidade é um filmador ortogonal do pavimento. Então, ao invés de você ficar lá marcando xizinho numa folha, você filma aquilo com a precisão total, câmera de 12 megapixels, com uma amplitude total, e você leva isso para o computador. Os programas, os softwares são maravilhosos, e você trata aquilo detalhe por detalhe, né? Você repara, por exemplo, o que ele faz na realidade, você tem um feixe de raio que naquelas proporções, que você estabelece a fotografia digital desse sistema. Depois aqui, ó, só para vocês terem noção, isso é trabalhado no escritório, você tem, pena no teu laser, mas você demarca os defeitos, você tem a localização exata pelo Google, você tem a foto da estrada no local e tem o inventário dos defeitos detectados a cada metro que você avalia. Então, a varredura é métrica. Bom, tem aí o perfilógrafo longitudinal a laser. Hoje já ele é um perfilógrafo com 5 lasers, né? Na realidade, você tem o levantamento da irregularidade longitudinal, mas o DENIT aceita também que com 5 lasers você faça o levantamento das flechas das trilhas de roda. Obviamente que é um valor único, que é por diferença, mas funciona? Funciona. Muito bem, mas a gente tem trabalhado com o transverso perfilógrafo a laser. Esse transverso perfilógrafo a laser faz a varredura contínua. Você tem toda aquela sequência de irregularidades. É muito importante, porque você tem as deformações que são processadas por consolidação e tem as deformações de natureza plástica, onde tem solevações laterais. Então, quer dizer, quando você faz essa análise, você tem perfeito conhecimento de tudo que está no campo. E esse é o equipamento, chama Multifunction. Esse equipamento é o equipamento que faz a leitura das rodovias federais há alguns anos. Esse equipamento trabalha para o DENIT, faz o levantamento da rede rodoviária federal todo ano.
É uma perfeição total. A meninada do DENIT tem uma qualificação em termos de avaliação de informática, de conhecimento, maravilhosa. Posso dizer para vocês o seguinte, eu conheço o mundo todo em termos de equipamento. Não tem melhor. Ele tem uma série de equipamentos, ele tem o perfilógrafo a laser na dianteira, tem o transverso perfilógrafo na traseira, tem uma câmera no teto, é o número 2, que faz uma tomada de fotografias a cada 6 metros percorrido, com abrangência de 15 metros. Tem também as câmeras filmadoras, e lá no item 4 você tem o equipamento que faz a filmagem ortogonal do pavimento. Bom, esse é mais moderno, nós temos aí o scanner a laser, esse equipamento é da Leica Suíça, chama-se Pegasus 2 Ultimate. Esse equipamento faz topografia a 60 km/h, em 3D, com precisão submilimétrica. Quer dizer, nós estamos trabalhando aí para o doutor Arthur, na EPL, com muita honra, gostei muito da palestra dele, um domínio muito grande, com conhecimento pleno, né? Eu diria para vocês que, para levantar cerca de 800 quilômetros, como foi a 381 e 262, está indo para licitação agora, nós gastamos 2 dias de ida e 2 dias de volta. A precisão é submilimétrica. Então, quer dizer, só para vocês terem noção, nós estamos avaliando o desgaste do boleto interno dos trilhos ferroviários a 80 km/h. Bom, esse equipamento, ele tem câmaras métricas na traseira, que são direcionadas ao pavimento. Métrica significa o seguinte, mede-se tudo, né? E esse equipamento filma o pavimento, tanto quanto isso aí, e você pode fazer o tipo de análise que você quiser. Você define aquilo tudo. E, por outro lado, se você quiser dar o zoom, repare, você tem um zoom com a perfeição total. Então, quer dizer, ele tem uma vantagem da visão, da visibilidade dos efeitos. É uma coisa muito interessante, porque você quer saber qual é a profundidade, quer saber qual é o tipo de desagregação, quer dizer, você busca aquilo. Então, o levantamento que a gente faz com esses equipamentos nos dão uma consciência geral, traduzem de uma forma muito específica, né, aquilo que está lá no campo. Então, quer dizer, esse princípio é interessante, e o mais novo agora, que é o Laser Crack Measurement System, que chama LCMS, que é um scanner a laser do pavimento. Sempre quando vocês verem igualzinho o transverso perfilógrafo, aquilo ali é um feixe de laser que está sendo aplicado e uma câmera que filma o feixe de laser. Então, quer dizer, você traduz aquilo e vocês podem entender uma coisa muito simples. O mistério de tudo mora no software. O software é a questão. Quer dizer, eu posso fazer um punhado de coisas, mas o software integra e fica uma maravilha. Como é que isso funciona? Repare, aqui ele demarca a largura das trincas, ele deteta as trincas e marca a largura das trincas. Então, quer dizer, o vermelho é o mais acentuado, a mais larga, e o azul é aquela que é a mais fininha. Muito bem, só para vocês terem noção, o domínio de aquisição, ele faz 11.200 perfis transversais por segundo. E coleta, o número de pontos por segundo é 45 milhões de pontos por segundo. Isso é que chama nanotecnologia, cara. Isso aqui é para isso que existe a tecnologia, é para dar subsídios, né? Então, quando você faz isso, reparem, não está com som aí não, mas eu acho que é algum problema lá só. Reparem, vocês têm praticamente tudo aquilo que é feito com uma consistência muito grande. Então, quer dizer, é um detetor de fissuras. Ao mesmo tempo, ele mede as extensões, ao mesmo tempo, ele mede a profundidade da fissura, que é visível ao laser, e você tem essa coisa como um todo. Ah, voltou o som. Muito bem. Reparem só quando ele mede aquilo, né? A precisão é enorme. No slide de cima, na parte superior, você tem a trilha de roda que é mensurada. Você, se quiser colocar no zoom, você tem a macro textura e a fissura.
E só para vocês terem noção, no desenho mais de baixo, aquele altinho que está lá escrito demarcação viária, é a altura da película de tinta. Dá para vocês terem noção como é que a coisa mede. Quer dizer, aquilo que existe, você tem que tirar proveito dele. Aí está uma panela, você tem o diâmetro da panela, diâmetro médio, você tem qualquer que seja a dimensão, e você tem, complementarmente, você tem a profundidade da panela. Então, quer dizer, com isto, você passa a ter cada vez mais ferramentas de análise. O que interessa realmente é se você tem um bom diagnóstico, né? Muito bem, e para levantar as características estruturais? Faltou um errinho ali, mas depois nós arrumamos, né? A gente tem trabalhado muito com FWD. A gente tem 4 equipamentos normais, compramos agora um FAST, que é o da Dynatest, o Fast Weight Deflectometer, e compramos um Heavy Weight Deflectometer também. Quer dizer, isso para poder fazer ensaios nos aeroportos. A questão fundamental é o seguinte: o que não pode fazer é a economia que o órgão público faz em fazer uma deflexão a cada 400 metros. Isso é brincadeira, isso é falta de respeito. Você esquece que o projeto é tudo, por isso que as estradas não duram, não é o projeto que é ruim, não. É porque, o cara faz um ensaio a cada 80 metros, faz um ensaio a cada 20 metros, no mínimo. No mínimo. Vou economizar no projeto, aí você faz um ensaio, por exemplo, eu fiz um na Bahia algum tempo atrás, alguns anos atrás, que era um ensaio de deflexão a cada 400 metros. O que se traduz? Que diagnóstico eu tenho? Eu estou simplesmente cumprindo tabela, eu vou cumprir tabela, né? Esses equipamentos são muito interessantes, porque, na realidade, todo mundo acha que FWD mede deflexão. A deflexão. FWD não mede deflexão. É preciso conhecer a ciência. FWD é uma placa que cai, que gera uma energia potencial gravitacional, que gera uma onda, e essa onda tem picos, e eu vou medir com cada um daqueles 7 geofones, eu vou medir a altura do pico, na frequência. Então, eu estou medindo aquele geofone, funciona como um acelerômetro. Se eu integro a primeira, eu tenho a velocidade. Se eu integro a segunda, eu tenho a deflexão. Então, quer dizer, isto aí é muito importante saber que não está medindo, ele não está medindo deflexão. Quem faz isso é o software que está incorporado a ele. E o Dr. Piulitz não abre esse software para ninguém. Muito bem. Está aí, só para vocês terem noção como é que é. Todo mundo acha que essa curva aí é a curva do Talveg, da deflexão. Não, isso aí está na mesma escala. A única coisa que tem diferença é que o primeiro está acontecendo a 18 milissegundos de tempo da aplicação da carga. E o último lá está a 22 milissegundos. Quer dizer, tem uma diferença de propagação da onda do primeiro, a centro de carga, até o final, de 4 milissegundos. Muito bem. Vamos lá. E hoje nós estamos usando o Curviame. O Curviame é um equipamento maravilhoso. Talvez, né, a grande verdade mesmo é que a tecnologia busca cada dia uma aproximação mais verdadeira, mais próxima do real. Quando o Piulitz, lá da Dynatest, desenvolveu o Folling, ele copiou isso do Almeida Pereira, lá em Portugal. O primeiro deflectógrafo de pavimento foi Almeida Pereira quem desenvolveu. Quem inventou a retroanálise foi um português do Linec chamado Orlando de Almeida Pereira. Quem inventou a retroanálise. Quando falo em retroanálise, eu acho muito curioso, porque a turma, outro dia eu estava vendo um curso que o cara estava procurando a linha de influência que se adaptava à laterita, a linha de influência que era pertinente ao solo de cimento. Esquece isso. Esqueceram de falar para o Robert Hooke, para o Isaac Newton, para o Burmester, para o Acum, Fox. Esqueceram de contar para eles o que era brita graduada tratada com cimento. Não existe isso. A teoria da elasticidade é tratada naturalmente. Ela não muda porque ela já está consolidada. Então, quer dizer, quando você tem a linha de influência, quando você vai analisar, é retroanálise. Eu saio da experimental, vou à teoria, buscar uma coisa que seja similar. Nós vamos ver isso já. Esse equipamento é muito bacana. Primeiro deflectógrafo.
Você tem uma correia de metro que se desenvolve ao longo dele. A cada 5 metros eu tenho um geofone, que na realidade é um acelerômetro, que eu capto a deformação através da aceleração do deslocamento, integra primeiro sem a velocidade, integra a segunda e o 171 Pro e avalizadas pelo IPR. O Clube Âmbito é essencialmente aderente ao tipo rodante no Brasil. A utilização rotineira... E tem uma obtenção, obrigado, mano. E tem uma obtenção de dados, uma linha de influência a cada 5 metros. Pô, no mínimo isso, no mínimo. Não pode se economizar em ensaio besta, não. Que use a viga Benkel, não tem problema, mas faça uma viga Benkel a cada 20 metros. A cada 80 metros, a cada 100 metros, a cada 150, 200 metros. Não, esqueçam isso. Então, quer dizer, aqui ele deita, não tem para mostrar aqui, ó, mas dá para mostrar para vocês que isso aqui, quando pousa, fica aqui debaixo, ó. E vai sair lá do outro lado. Ele fica sob carga durante 4 metros, passando debaixo da roda do pavimento. Então, quer dizer, a precisão é excepcional, mas a proximidade com a prática, com a solicitação de uma carga, é plena, né? Muito bem. Segundo equipamento, você precisa, na avaliação estrutural, de fazer a determinação do seu perfil estratigráfico. Você só faz a retroanálise da linha de influência se você considerar um perfil estratigráfico. Você pode considerar 2 camadas, 3 camadas, 4 camadas e assim por diante. Mas se você já dispuser da espessura delas, você tem realmente uma possibilidade de determinar uma estrutura teórica que tem um trabalho sob carga equivalente àquela experimental. Isso é muito importante, o radar, então, funciona dessa forma, já estão mais evoluídos. Eu acho que o princípio básico é sensacional, porque a precisão é também milimétrica, e você tem as espessuras das camadas. Isso processa dessa forma. Você tem a propagação das ondas eletromagnéticas no meio estratificado, que quando bate, volta, e você vai estabelecer. Então, o que você mede é tempo. Como eu tenho a velocidade de propagação das ondas, eu tenho a distância. Ó, reparem só, isso aqui são perfis que nós temos traçado ultimamente, né? Você tem aquela coletânea do quadro de cima, onde você tem o pretinho lá, que é o asfalto, a base e a subbase, mas você pode fazer como de baixo aqui, que nós conseguimos detectar absolutamente todas as camadas que tinham no pavimento. Agora, isso aí prescinde da sondagem de poço? Não. A sondagem de poço é fundamental, porque ele diz tudo que tem, só não sabe de que é constituído. Então, quer dizer, ele não sabe o que é brita graduada, ele não sabe o que é solo cimento, ele não sabe o que é isso, não, nem sabe o que, mas ele tem a velocidade. Então, se você tiver uma sondagem de poço e definir as espessuras, você pode aferir com essas espessuras o software do GPR para que você tenha uma calibração perfeita. Está aí a linha de influência, é muito importante saber por que se chama bacia de deformação, né? Bacia de deformação é porque tem uma carga aplicada aqui onde estão meus pés e tem uma zona de influência. Essa zona de influência gera a linha de influência. Eu vou mostrar para vocês que eu, quando trabalhava lá com Almeida Pereira, lá em Portugal, eu calculava uma linha de influência dia. O dia que ele descobriu que eu tinha calculado 73 linhas, ele simplesmente publicou. Nos anais, nos relatórios do LINEC, tem lá cálculo de 73 linhas de influência. Isso evoluiu muito, né? Você fala assim, pô, quanto é que eu faço? Não, se o cara já pega o método e tal, mas é difícil. E, por outro lado, se nós tivermos aqui, ó, a verdinha é aquela que eu medi no campo, a vermelha é aquela que eu calculo no instante, e a azul a vermelha vai empurrando a azul para dentro para cima da verdinha. Reparem bem. Ó, isso aí é um procedimento nosso, né? É desenvolvimento nosso, nós usamos software nosso de cálculo, retrostrata, a análise e tal. E você tem, ó, reparem, a verdinha fixa, a vermelha empurra a azulinha.
Quer dizer, reparem aqui no canto esquerdo como é que se varre a teoria da elasticidade. Você está varrendo a teoria da elasticidade. E o resultado é excepcional. Quer dizer, muitas vezes não dá? Não, às vezes não dá. Por quê? Às vezes um geofone daqueles captou uma onda errada. Estava em cima de uma pedrinha, estava ao lado de uma fissura. Quer dizer, às vezes não foi. Então, você tem de corrigir previamente aquela linha de influência. Mas reparem que isso aí hoje, em vez de gastar um dia, algumas frações de minuto. É muito importante entender que se busca realmente. Ó. A hora que você chega no final, a azul está em cima da verdinha. Os resultados estão aí, a gente faz essa análise, nós temos nessa coisa toda, né, do resultado da retroanálise, nós temos as deflexões dos 6 pontos, do geofone, dos 7 pontos com central, nós temos o módulo de cada camada, e nós temos também uma coisa que é muito importante, que é a contribuição de cada camada no valor da deflexão admissível. É muito importante, eu vou mostrar para vocês como isso ajuda numa análise de diagnóstico. Bom, está aí o módulo e está aí a contribuição de cada camada no valor da deflexão. Reparem que, por exemplo, o CBUQ contribui com muito pouco, ele não diminui de volume quando passa uma carga, não. Para que haja uma deflexão, alguém tem que diminuir de volume. Portanto, o CBUQ diminui muito pouco. Então, a contribuição dele é 1%, 2%. Fizemos um trabalho relativamente recente, onde nós detectamos que a contribuição da camada de revestimento asfáltico era da ordem de 10%, 12%, até 15%. Ou seja, um CBUQ que está lá, que está comprometendo toda a camada. Um CBUQ novo, que vai comprometer toda a vida desse pavimento. Muito bem. Questionamento básico, né? Como contemplar os resultados obtidos? Como é que você considera isso agora? Você fez, e agora? Como é que é o diagnóstico? Como é que você usa isso? Qual a essência de você realmente ter esse resultado em mãos? Você vai fazer de forma individualizada? Pô, aí o cara bota lá o íris separado, bota a flecha separada. Acho que é um procedimento que não é correto. São tantos parâmetros que você obtém, que você tem de criar uma metodologia que os integre e faça uma análise conjunta. Muito bem, tem uma metodologia Paragon, e o que ela se propõe? Né? Para o diagnóstico funcional. Diagnóstico funcional, você não pode fazer como, por exemplo, é o próprio IgG, ou como é o PSI dos americanos, o Presence Visible Index, que tem lá o slope variance, o crack, patching e são as fissuras, os remendos, as fissuras, o slope e a inclinação média das variáveis. Se você for aplicar isso para variar de 0 a 5, eu posso ter um grande e nenhum dos outros, e posso ter outro grande e nenhum dos outros. Eu posso ter um íris grande e posso ter uma flecha pequena. Posso ter uma deformação na teia de roda grande e o íris pequeno. E o resultado é o mesmo. Quando eu tenho o mesmo resultado, eu tenho um remédio? Repare só a pergunta, ela é capciosa. Eu estou fazendo isso para quê? O que eu quero com esses dados? Eu quero remédio. Quando eu tenho o IgG de 70, o IgG de 120, qual é o remédio? Que remédio eu aplico para aquilo? IgG de 120, qual é o remédio? O que eu faço? Aí você passa a página, o projetista passa a página, pega a deflexão e calcula tudo com ela. Se dá o luxo de pegar o Pro 11 e falar que a espessura é igual a 40 vezes o logaritmo da deflexão que você mediu, dividido pela deflexão admissível, que é função do número N. É difícil dar certo. É difícil dar certo. E tem mais, o compromisso tem que existir, nós somos técnicos. Vamos lá? Opa, desculpe. Não adianta, então, você misturar. Na realidade, você tem as degradações superficiais, é uma família. Trate-as separadas. A deformação permanente é outra família. Trate-as separadas. E a deformabilidade elástica, né? Para que serve a deflexão pura, sem ser coisa? Para que ela serve? Só para calcular, seja num método ou no outro nosso. Só.
mas ela não tem qualquer competência para traduzir o pavimento, nem mesmo do ponto de vista da reversibilidade, muito menos estrutural. Reparem lá para vocês verem. Eu posso ter o mesmo valor de deflexão máxima, com várias linhas de influência. Isso significa o quê? Não precisa ser nenhum expert em estrutura, não, que sabe-se só de bater o olho que a linha de influência vermelha é muito mais severa do que a azul. É uma carga concentrada, nós todos estudamos isso. A carga concentrada é extremamente forte, é extremamente prejudicial, né? E aí você passa a ter isso, e aí nós vamos para o diagnóstico funcional. Nós adotamos uma coisa muito importante. Nós só fazemos agora a análise até a solução final de restauração a cada 20 metros. Então, quer dizer, todos os nossos trabalhos são feitos a cada 20 metros. E aí nós dividimos 20 metros em 20 metros e fazemos a varredura métrica. Todos os defeitos, todas as fissuras, exudação, panelas, tudo que tiver naquilo ali, nós vamos avaliar em 20 metros. E o resultado em conjunto vai ser tratado exatamente pelo que se chama lá código genético do pavimento. Se eu considerar, só para dar um exemplo para você, eu tenho um código genético, por exemplo, da degradação superficial, deformação permanente e deformabilidade elástica. Se eu tiver, por exemplo, 1 na degradação superficial, 5 na deformação permanente e 5 na deformabilidade elástica, eu tenho uma estrutura que tem defeitos superficiais, bastante, mas ela não tem nem deformação permanente, nem deformabilidade elástica. A deflexão é pequenininha. A gente sabe fazer isso, sabe o diagnóstico e tem a solução. Bom, então, quer dizer, só para mostrar mais uma vez, o excelente azul, o amarelo é regular e o vermelho é péssimo. Excelente com regular dá bom, verde. Regular com péssimo dá laranja, que dá mal. E isso nós vamos obter, então, nesse sistema. Repare, cada uma dessas divisas, esse trecho aqui é da MG 290, lá em Borda da Mata, vocês podem ver que tem uma diferença substancial de um pavimento completamente ruim, Mas você verifica que tem uma parte dele, a do quilômetro 48,3 para lá, que está completamente degradado. Muito bem. Pegamos a DF 290, lá no Distrito Federal. Repare que, esqueci de dizer, na pista de baixo eu tenho a pista da direita, na pista de cima eu tenho a pista da esquerda, esses dois processamentos são levantados em sentido contrário. E é impressionante como existe uma precisão cirúrgica entre aquilo que você está medindo lá no campo, entre um e outro. Elas se identificam perfeitamente. DF-001, reparem só, uma estrada já combalida, tem algum segmentozinho regular, mas o resto está mal e péssimo. DF-180, é uma estrada nova, recém-construída, tem uma deficiência ao extremo final, que era preciso saber o que era aquilo, e aí com os resultados que você tem, você deteta a causa. DF-180, trecho 2, repare aqui que nós temos aqui até a primeira divisa do vermelho, ali nós tínhamos realmente a fábrica de cimento, todo o tráfego da fábrica de cimento chega até ali e volta. Ninguém chega numa fábrica de cimento com o caminhão carregado, mas sai sempre carregado. Olha, ó, mesma coisa lá na 205, você tem lá o pavimento rígido que é em frente à fábrica de cimento e você tem o comportamento completamente distinto daquilo que não tem tráfego e daquilo que sofre um tráfego pesado. Cada linhazinha dessa representa 20 metros. É a sequência de linhas. Se você pegar, tem linhazinha pequenininha, fininha, que é uma estaca. Muito bem, MS 157, lá no Mato Grosso, né? Vocês podem ver que pouca coisa se aproveita. Tem matéria lá, MT 358, está aqui a Mariana, que acabou de fazer esses cálculos todos, né?
É algo inacreditável como você pega aquilo, com aquele tráfego pesadíssimo. Ela deduziu que uma das faixas tinha um procedimento melhor. É porque, alguns tempo atrás, ela tomou um banho de mico que a protegeu contra as infiltrações de água e com a ação do tráfego num estado de consolidação mais seco. E depois nós temos, para essa matriz de decisão, é muito curioso, né? Para cada uma, nós vamos ter 125 células comportamentais. E para cada uma delas, nós definimos qual que era a solução conceptiva. Poxa, como é que funciona isso? É muito interessante, porque, na realidade, se você tiver 5, 5, 5, está excepcional, tudo é excepcional, degradação superficial, deformação permanente e deformabilidade elástica. Se eu tiver 1, tudo mal. Mas o que eu faço com que eu tiver 1, 3, 4, 2, 3, 5? Quer dizer, aí nós fizemos um código genético que tem a solução na frente. Quer dizer, com esse código genético estabelecido, nós sabemos, por exemplo, que abaixo do índice 2,5, nós temos de fazer intervenção em profundidade. Acima, não. Mas do 2,5 até o 3, o que acontece? Existe uma sutileza. Aí nós classificamos de mais regular e de menos regular, de 2,5 a 3. O mais regular é aquele que precisa só de reparos localizados, uma recarga superficial por cima. E o menos regular precisa de uma recarga superficial, mas com já espessura, que é um mini reforço de pavimentos. Diagnóstico estrutural. Vamos lá ver. Nós temos aqui, nós temos aqui os valores. Repare que eu vou pegar aqui, esse trabalho também é da Mariana, ela fez agora. Nós temos lá o subtrecho, né, do quilômetro 0 ao 75, lado esquerdo. Isso é só uma pista do lado esquerdo. Reparem só que eu tenho a variação modular da camada de base, de subbase, do reforço subleito e do solo de fundação. Isso dá uma margem de análise sensacional, você tem que debruçar em cima. E depois tem uma coisa muito curiosa, que ajuda muito. Você está vendo que tem segmentos homogêneos, né? Mas se você pegar a contribuição, que é o último desenho, se você pegar a contribuição de cada camada no valor da deflexão reversível máxima, você detecta onde é que está o problema. Repare que, olha, o marronzinho é a base. Tem hora que a base está abaixo do subleito, tem hora que ela está muito acima da subbase do subleito, e funciona dessa forma. Então, quer dizer, você passa a ter uma condição de análise. Nós vamos acertar tudo ou não? O que eu digo lá para o nosso pessoal é assim, nós vamos errar menos, porque a metodologia não vai parar ali, né? Reparem. Olha só a diferença entre os valores modulares e olha só a diferença de contribuição de cada camada no valor da deflexão reversível máxima. Você tem o lado direito agora. Mesma coisa. Repare. Agora, o que é mais interessante é como o lado direito e o lado esquerdo exibem a mesma fronteira de comportamento. Exibem a mesma. Quer dizer, isso é uma coisa muito, muito importante, porque é uma precisão cirúrgica, dá a impressão até que montou-se isso. Não, doutor, eu fiz o lado direito andando aqui para lá e fiz o lado esquerdo de lá para cá. Não tem qualquer conotação. A única garantia que nós temos é que nós sempre estamos batendo no mesmo local definido geodesicamente. Repare aqui, esse aqui já é o segundo trecho da mesma 175, reparem só. Olha lá. Então, você passa a ter segmentos homogêneos comportamentais. E a gente tem se dado ao luxo, do lado esquerdo, agora do lado direito. E a gente tem se dado ao luxo, mais recentemente, né, de fazer essas coisas. Quando você pega, antes de tratar qualquer coisa, você já vê que tem diferenças comportamentais. Agora, de bruxo em cima, pega os estudos de geotécnico, pega os valores do CBR, da base, da subbase, do subleito, analise isto. Veja as granulometrias, veja os índices de plasticidade. Não é só o que está lá em cima, não. Isso aqui já é um trabalho novo também,
lá feito pela Mariana também, no seguinte sentido, ela já conseguiu classificar os segmentos homogêneos em azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. Quando você analisa isso devagarzinho, você vai ver que realmente o terceiro é melhor que o segundo, que é melhor que os outros seguintes. Ó. Bom, aí vem uma história muito gozada. Para que esses dois comportamentos? Para que esses dois levantamentos? Diagnóstico funcional e diagnóstico estrutural. Eles têm que bater um com o outro. Tem de ter a simbiose. O que é simbiose que todo mundo usa, né? Simbiose é a vida comum com o outro. Isso que é a simbiose. Na realidade, o que nós temos de ter, e é muito importante, é o seguinte: os dois diagnósticos que nós fizemos têm de ser compatíveis, têm de ser. E essa compatibilidade, ela só ocorre se você avaliar dessa forma, pista da esquerda e pista da direita. E depois, né, no diagnóstico estrutural, tem de ser a mesma coisa. Qual é o mais importante? Qual é o mais importante? É curioso, todo mundo vai falar que é o estrutural. Óbvio que não. O funcional, o conceptivo é muito mais importante, porque quando eu faço essa avaliação, eu digo, eu tenho de remover essa camada de base. E quando eu dimensiono estruturalmente, o que eu faço? Eu tenho sempre uma camada de reforço que é sobreposta por adição. Posso colocar ela onde não está recomendado? E o estado do pavimento? Então, quer dizer, na realidade, reparem só, é aquele texto que eu falei que estava ruim e muito ruim, mas vocês olhem que o primeiro texto tem uma camada de base de um pré-misturado a frio muito degradado, com 40 anos, e do lado direito você tem um saibro da pior qualidade, extremamente susceptível à ação da água, extremamente sensível, né? Você pega aqui lado esquerdo e lado direito, se você fizer assim, ó, repare, eu tenho um trecho todo ruim, péssimo. Olha o valor do módulo da camada de base, menor que o da subbase. E olha a contribuição da camada de base no valor da deflexão máxima. Não tem como, rapaz, se você tem de remover aquela base. Não adianta eu fazer o cálculo estrutural, porque eu vou pôr para cima. Eu tenho uma deficiência que tem que ser sanada. Aquilo é um câncer, ele tem que ser extirpado. Reparem aqui, aquele que eu falei com vocês, ó, é o mesmo. Reparem só o lado esquerdo com o lado direito. As fronteiras são cirúrgicas. Vai lá. Ó, repare, eu poderia parar por aí. Né? Dois segmentos homogêneos, um bom e o outro ruim. Acontece só que, na realidade, se eu quiser sofisticar um pouco a análise, vocês vão verificar. Isso aqui é onde é que tem reforço de pavimento, onde é que tem reforço de pavimento, e onde é que tem reforço de pavimento. Reparem que, de alguma forma, está um pouquinho minimizada a ruindade. De alguma forma. E você chega lá, pode olhar que é a mesma coisa. Ó. Bom, e aí no final, para a gente terminar, eu diria para vocês que o mais importante aí são os índices de caracterização dos pavimentos. Nós desenvolvemos dois procedimentos. O índice de qualidade operacional, o IQO, e o índice de aptidão do pavimento. Repare só, o que traduz a característica operacional? É facinho, se você perguntar à sua mulher dirigindo, ela sabe qual que é. Qual que é a ruindade da estrada? A ruindade da estrada é traduzida em termos de operação e é traduzida pelo valor da degradação superficial e da deformação permanente. Se eu combinar esses dois índices, eu tenho a definição do índice de qualidade operacional. Aí você pega os procedimentos, os pés das concessões, a deflexão tem de ser menor que 50. Por quê? O que o usuário tem com isto? Nada. E só interessa a quem for pegar a rodovia na concessão. Ele tem que pegar a rodovia sabendo, que lá está perigoso. Vai aumentar. Aí sim, interessa. Então, esses dois índices funcionam assim. Reparem, né? Isso aqui já é um dos trechos lá do Mato Grosso.
que você já tem, por faixa de tráfego, só de você bater o olho, bater o olho, você vê onde é que tem os problemas mais sérios, que são os vermelhos e os laranjas. Isso aqui, em termos de uma concessão, é maravilhosa. Tem aquele negócio de tratar por quilômetro, não. Rapaz, a coisa que mais me agrediu foi aquele negócio, um dia que eu fui fazer um trabalho para alguém. Aí eu descobri que é assim, o IRI no quilômetro tem que ser menor que 2,7. Ele está todo com 3,5. Todo com 3,5. Aí o sujeito vai lá, pega 200 metros no final, baixa ele para 1, tira a média, vem tudo para menos de 2,7. Pô, mas que o usuário, qual o seu compromisso com ele, cara? Aqui não. Você bate o olho, o próprio empreiteiro, o próprio concessionário, o próprio órgão público, sabe onde é que ele tem que intervir o mais rapidamente possível. Por faixa, por 3,5 metros de largura. E aí você tem o índice de coisa, você combina os dois, que todos os dois vão de 1 a 5, e você tem a combinação. Reparem só que essa combinação de dois índices, nós temos resultados finais, né? E depois nós temos ali o regular, o menos regular e o mais regular. O mais regular, você vai fazer só uma recarga superficial, um microasfalto, um microrevestimento, uma lama asfáltica, um tratamento superficial por cima, qualquer coisa. Simples, sem efeito estrutural próprio. Não pode ter efeito estrutural próprio. Quando você chega no mais regular, você alerta, opa, estou perigoso. Daí para frente eu tenho de intervir em profundidade. Está aí o índice de aptidão do pavimento. Né? Na realidade, você tem a degradação superficial, a deformação permanente e a deformabilidade é lá. Isso aqui serve para quem? Serve exatamente para o empreiteiro, para o dono, para o concessionário. Quer dizer, aí eu estou levando para dentro a deformabilidade elástica, aí eu estou levando para dentro um índice a mais para ele saber onde ele tem que intervir. Só dele bater o olho, ele vê o que é isso aqui é MT 170, você bate o olho lá e fala onde é que você vai ter de intervir. Agora, isso é ótimo para o órgão público, que está fiscalizando, e isso é ótimo para o empreiteiro, porque sabe onde é que ele tem que trabalhar, especificamente. Não vou fazer 4 quilômetros, não. Vou fazer 300 metros, 400 metros. Eu vou otimizar a minha gaita. Agora, para isso tem que ter técnica. Né? Tá aí, você tem as soluções todas conceptivas e ela prevalece sobre o cálculo estrutural. O cálculo estrutural demanda que você saiba qual é a sua concepção para que nós possamos fazer a medida recuperadora adequada. Todo mundo acha que o cálculo estrutural é tudo. Não. Eu não posso aplicar uma camada ou fazer isso assim, assado. O grande problema é que quando você oferta a um método de cálculo qualquer os valores dos módulos ou da deflexão, né, ele parte do princípio que é só aquilo, aí faz o cálculo para aquilo. Ele não sabe que aquilo já não é mais tolerável, não. Então, é muito importante ter esse conhecimento específico. E, por conseguinte, no dimensionamento, quando for o caso, não vou parar nisso aqui, que é por estaca, reparem bem, é estaca por estaca, são 4 condições de dimensionamento, a fadiga da mistura asfáltica que você está colocando de reforço. Repare que o vermelho entre os azuis, isso aqui é lado esquerdo, lado direito, sob carga e entre cargas. Você tem lá, o vermelho significa a zona das espessuras proibidas, aquelas que você não pode utilizar. Você tem a fadiga da camada asfáltica existente, delicado você mexer com isso. Mas se você decidiu aproveitá-la, convém você avaliá-la. Porque senão você pode ter um insucesso lá na frente, porque desconsiderou uma camada que continua sendo solicitada, embora já um pouco combalida. Você tem a deformação no solo de fundação, e você tem, no final das contas, você tem aí, eu chamei de capacidade de tráfego restante do pavimento existente. Quando eu boto um reforço, o velho continua velho, cara. O velho não rejuvenesce com reforço, não. O velho continua velho. Então, eu tenho que saber quanto tempo ele dura. E para ele poder durar, como é que eu faço? Aqui, ó, em cima da camada hoje, existente, eu tenho uma mancha de impressão de contato, que dá uma pressão de contato de 5,6,
que corresponde à expectativa de vida dele hoje. Quanto eu tenho que aliviar esta mancha para que eu possa ter uma tensão distribuída da ordem de 2 ou de 1,8 kg por centímetro quadrado? Aí você tem que ter em conta a potência de reforço e a espessura do reforço. Potência de reforço é fácil. Aquele 40 que está no Pro 11, aquilo não devia ser 40. Esse método é experimental. Quando você faz no campo, você mede antes, mede depois, e você ajusta o 40 para aquele material que você tem. E recalcula. É assim que tinha de ser. Em suma, está aí, se você quiser saber as espessuras, você sobrepõe umas com as outras. No final você tem o lado esquerdo e o lado direito. E no quadrinho de baixo, nós temos aí a pista do lado esquerdo e do lado direito, e vamos fechar a questão. Final das contas, uma homenagem aqui a todos vocês. Está aí uma poesia do Menestrel das Alagoas, Teotônio Vilela. Eu acho que exemplifica a nossa vida, principalmente a vida do Tego. Você tem realmente de plantar. Se não houver frutos, valeu a beleza das flores. Se não houver flores, valeu a sombra das folhas. Se não houver folhas, valeu a intenção da semente. Muito obrigado, gente. Um abraço. Som. Uma salva de palmas, muito obrigado. Esse foi o nosso querido amigo Paulo Gontijo. Muito obrigado por essa inovação, por mais esse conteúdo de inovação aqui na Paving. O presidente da Strata Engenharia. Esteja sempre bem-vindo aqui na Paving. E, gente, quero convidar vocês, nós temos um coffee break e 20 minutinhos a gente está de volta, porque aí vem o painel da ABIMAQ com 5 feras do setor, já vamos montar o palco, aproveita então, vamos lá fazer um networking e comer um pouquinho no nosso coffee break, e você que está em casa, aproveita essa pausa, se alimenta também, porque a gente tem mais palestras, e hoje ainda tem mais ABIMAQ, ferramentas de monitoramento remoto e gás liquefeito de petróleo. Vamos nessa, até já!